Muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião. O Sr. Presidente hoje não está por um motivo muito feliz, é o seu aniversário e foi dispensado. Pelo menos está na reunião e está a conviver junto dos seus mais próximos. Na sua ausência está o Dr. Diniz e, portanto, penso que poderemos começar a reunião. Não sei se há algum assunto antes da ordem do dia. Não há nenhuma questão? Não. Eu gostaria de falar aqui uma coisa triste, duas ou três coisas, que continua a Câmara Municipal, os serviços da Câmara Municipal, a sofrer bastante à conta das permanentes e sucessivas queixas que são apresentadas. Há uma que foi apresentada em janeiro de 2019, que visava várias pessoas, eram cerca de 9 assuntos e, infelizmente, houve uma sentença agora, uma decisão do Tribunal de Contas e do Ministério Público, que 2 colaboradores do município, estamos a falar de funcionários na condição em que estavam, têm que pagar uma multa pessoal sem direito a recurso, ou quanto muito se quiserem avançar com uma ação no Ministério Público, à conta de coisas que são mais do que evidentes que não são verdade e, infelizmente, à conta das queixas e das pronúncias, e neste caso particular do Partido Socialista, traz este medo, este temor, e cada um destes funcionários tem que pagar no mínimo 2.500 euros. E estamos a falar, por exemplo, quando o Partido Socialista consegue demonstrar que os dias medievais não são organizados pela Câmara Municipal e eram organizados pela empresa municipal. Todos sabemos que isso é mentira. Todos sabemos, qualquer castramarinense sabe que os dias medievais sempre foram organizados pela Câmara Municipal. E fico muito triste, porque sempre acredito na justiça, mas muitas vezes não é a justiça que está em causa, mas é a maneira como nós construímos as dúvidas sobre quem decide e depois leva a desfechos destes. Isto tem um impacto muito grande na autoconfiança dos nossos funcionários, tem um impacto na insegurança de tudo o que fazem, no medo de produzir opinião, no medo de trazer propostas novas para o município. E eu lamento, mas isto continua. Pensei que as coisas melhorassem, mas as coisas continuam. Felizmente, essas 9 queixas, ou 10, ou várias, os outros visados, no qual eu também estava avisada em vários procedimentos, ficámos ilibados porque demonstrámos a clareza dos procedimentos, mas aqui não é nenhum desvio de verbas. Aquilo é porque se disse que se contratou uma pessoa para coordenar os dias medievais, que é o Sr. Amadeu Chaves. Toda a gente sabe que foi sempre o coordenador dos dias medievais, e arranjámos um subterfúgio jurídico para tentar indiciar um crime, uma má conduta, em relação a essa contratação. Esta estrutura de pessoas que aqui trabalham, algumas com ordenados pouco acima do salário mínimo nacional, é muito duro receberem sentenças desta natureza. E mais duro é quando é um dirigente, ainda tem direito a defesa por parte do município. Quando é um funcionário, não tem. Ou quando é um político ou um eleito. E, portanto, eu também já tive agora a pagar novamente, noutro processo, para a minha defesa, também num outro processo, de umas obras construídas ou uns loteamentos feitos em 1986, e isto está, eu às vezes digo a brincar que se no Algarve houvesse tanto processo por município na proporção da sua atividade como em Castro Marim, nós teríamos de ter um tribunal administrativo quase e um Ministério Público quase por conselho, porque torna-se incomportável. Dizer, e sou solidária com estes trabalhadores da Câmara Municipal, fizeram-no na boa fé. Todos sabemos que a verdade factual é que os dias medievais sempre foram do município. Todos sabemos a verdade factual que a alma desses dias medievais tem sido ao longo dos anos o Sr. Amadeu Chaves, a quem também deixo um reconhecimento público, e só quem nos quer muito mal e quer muito mal aos funcionários da Câmara é que tenta demonstrar o contrário. Dizer que quem leva
com as consequências destas ações, neste caso foram os funcionários da Câmara, ou neste caso a funcionária que subscreveu a informação para propor a contratação. Obviamente que a decisão de avançar com uma ação é pessoal, não é do município, e isso está a ser analisado. Eu publicamente assumo e até incentivo para que se promova uma defesa dentro do Ministério Público, ao ouvir testemunhas. Qualquer castramarinense irá testemunhar exatamente o contrário, irá dizer objetivamente o que são os dias medievais e, portanto, acho que não há que ter medo de nova fase de um processo para a defesa. Pode acontecer uma coisa pior, que é a multa, que era ao mínimo, ser tabulada no máximo, que é até 30 mil euros. E ainda pode haver uma sanção reintegratória, ou seja, devolver ainda a verba que foi paga pela prestação de serviços. Depois também há aqui uma outra questão, que também resulta de uma reclamação e de uma queixa também do Partido Socialista, tem a ver com o Dr. Diniz. E estou a falar isto não é para ele estar aqui hoje, e que lamento, e faço um lamento público, e a mesma entidade que intentou a ação e disputou o processo, que agora também acho que devia, já que tem tantos conhecimentos, devia também movimentar-se para que houvesse uma decisão. O Dr. Diniz em 15 dias foi sancionado, foi retirado o direito ao subsídio de desemprego, porque trabalhava voluntariamente no município de Castramarim e não recebia nada por isso, nem carne, nem telefone, nem refeições, nem nada do género, como está devidamente comprovado. Entretanto, como recorreu, foi obrigado a fazer um depósito pelo valor igual de tudo o que recebeu no subsídio de desemprego de 3 ou 4 meses. Um depósito acrescido de 20% a favor da segurança social. E ainda teve que pagar do seu bolso o correspondente para assistência e trabalho e para pagar um advogado. Depois ainda temos um outro processo agora em cima da mesa, muito interessante, que é mais uma denúncia feita ao Tribunal Administrativo Lolé sobre a acumulação de funções da nossa querida Nélia, adjunta e presidente de junta de altura. Já fizeram esta queixa em 2016, como sabem, já o município de Castramarim, em 2015, 2016, já houve uma grande discussão em Assembleia Municipal ao ponto de não se votar o IMI e acabaram por ter havido uma decisão administrativa do IMI mínimo por causa dessa discussão do Sr. Presidente, na altura, não permitir a substituição da Sra. Presidente da Junta pelo seu substituto local. Isso agora não interessa. O que interessa é que fizeram uma queixa a várias entidades, foi respondida, não houve razão e foi sobre a incompatibilidade. Agora, o Partido Socialista, subscrito pelo seu líder, Luís Guilhermino, fez mais uma queixa ao Tribunal Administrativo Lolé e, na sua queixa, decalca letra por letra parte de uma sentença que houve no Círculo de Beja, a propósito de uma situação aparentemente análoga no município de Merla. Acontece que até a expressão subjúdice do próprio julgamento é transcrita para a própria queixa do Partido Socialista. Pega-se numa sentença e faz-se uma queixa para o Tribunal Administrativo de Lolé sobre matéria que já se tinham queixado, sobre matéria que já tinha havido decisão, sobre matéria que já nos tínhamos agastado, e dizer publicamente que em consciência e com a informação toda que temos e os vários pareceres que temos, inclusive é da Procuradoria-Geral da República, que foi com todos esses pareceres e todas essas decisões que se manteve a decisão e a Nélia acabou por ser renomeada adjunta do Presidente da Câmara. Com tudo isso, dizer claramente, nós reiteramos a nossa posição. Se houver alguma falha administrativa, foi a própria administração pública e todas as entidades que a supervisionam e dão parecer que nos induziram e nos fizeram concluir que estaríamos a agir bem e em conformidade, porque a Nélia não está a acumular funções
não está em regime de permanência na junta de freguesia, mas, independentemente disso, nós às vezes gostamos de dar uma chapada de luva branca a quem muito mal nos quer e acreditar que é cá na terra que se faz o ajuste de contas. E, portanto, eu sou solidária com a Nélia, penso que quem está aqui na mesa também é solidário com a Nélia, o Sr. Presidente, muitos alturenses, muitos castromarinenses. Lamento toda esta perseguição que é feita a algumas pessoas aqui neste município. Dizer que a Nélia, em termos políticos, é uma pessoa de grande dimensão e alma e reconhecimento da própria população e custa-me imenso, fico revoltada até, que pessoas que tanto dão de si e que não recebem mais do que o seu justo vencimento estejam sistematicamente a sofrer, a sua família a sofrer, com queixas permanentes sobre o mesmo assunto. Porque parece-me que só se descansa quando se conseguir ver as pessoas apanhadas, usurpadas dos seus direitos, tristes, porque além das questões de saúde, que todos sabemos que a Nélia já teve questões de saúde graves à conta de todo este procedimento, irreversíveis, e portanto eu fico triste que se continue a agir assim. Esta queixa é recente, esta queixa ao Tribunal Administrativo de Lolé foi subscrita em 14 de setembro de 2020, até porque a sentença de onde decalcaram a queixa, até com o sublinhado é igual, é de maio, e se queremos... parece que não acatámos as decisões sobre as queixas anteriores. Infelizmente, e o Dr. Henrique, na Assembleia Municipal, disse uma coisa muito interessante, que eu gostei muito de ouvir, que é o direito é uma coisa muito bonita, mas às vezes a justiça é sobre aquilo que nós queremos, ou sobre os elementos que nós construímos, e muitas vezes não corresponde àquilo que o próprio direito nos poderia levar. Não foi bem assim que ele disse aquilo de uma forma tão maravilhosa. E era para lhe dizer que a estrutura da Câmara Municipal, temos 2 juristas, passam a vida nisto, em reclamações, em previdências cautelares, em queixas disto, a queixa é formulada para o Secretário de Estado, a queixa é formulada para o Tribunal, a queixa é formulada para a Polícia Judiciária. Temos queixas, temos mais um processo na Polícia Judiciária, indiretamente avisar também a Presidente da Junta, imagine-se que quis ajudar um conjunto de pessoas em altura, e mais uma queixa na Polícia Judiciária. E eu quero dizer, podemos ser menos capazes que o Partido Socialista, mas digo-vos uma coisa, somos seguramente pessoas sérias e trabalhamos muito de uma forma às vezes até altruísta para Castro Marim, porque acreditamos que essa é a nossa missão e que essa missão será reconhecida. Desculpe, vereadora, porque também integra o Partido Socialista, a Célia, embora a queixa tenha sido subscrita pelo líder, o Luís Guilhermino, nem sei se tem objeto do teor da queixa, mas é assim, parem. Falta um aninho para as eleições, acho que cada um se concentrar no seu projeto político será bem mais útil e as pessoas também serão mais felizes. Posto isto, mais alguma questão? Se me permite? Sim. Ora, bom dia a todos. Desde já os parabéns ao Sr. Presidente. Eu, por acaso, ia falar precisamente sobre esta matéria noutro âmbito, mas uma vez que o Sr. Presidente não estava presente, eu ia deixar para a próxima reunião. Mas, como foi levantado todas estas questões, sobre esta matéria vou dizer várias coisas. Em relação ao procedimento do Sr. Amadeu Chaves, os senhores sabem perfeitamente que desde cedo, muito antes das denúncias foram feitas, foram alertados para esta situação de irregularidade, situações em que deixámos em ata a nossa posição e foi sempre manifesto. Mas os senhores não quiseram saber e continuaram a fazer como muito bem entenderam. Portanto, que eu saiba, é papel da oposição, está dentro das competências, fiscalizar todas as ações do município. Isto não tem a ver com A, com B ou com C. Isto tem a ver com procedimentos que foram feitos de forma ilegal e que nós, e se não foram, traga ao tribunal para dizer que não foram, como vários processos já foram arquivados. Agora, é lamentável é que eu no Facebook
seja confrontado. Os senhores ficam muito indignados e coitadinhos, são sempre as vítimas. Mas que eu seja confrontada de má fé com frases vossas neste sentido. Senhor Presidente, em relação à Santa Casa da Misericórdia, escreve: lamento que haja pessoas que, não tendo nada que fazer, levem a vida a inventar e a fazer queixas e intrigas. Resposta. Em resposta também a outra pessoa, diz assim: pois, perseguições vergonhosas a quem trabalha para os outros por vocação, como é o caso do Sr. José Cabrita, do Dr. Dinis Faísca, provocadas por queixas infundadas de sempre os mesmos. A mim não me colam essa denúncia em relação à Santa Casa da Misericórdia. Não fiz, nunca farei, porque acho que a Santa Casa da Misericórdia, enquanto instituição, está muito acima de todas as queixas e todas as situações. Depois, mesmo ainda a senhora Vice-Presidente diz assim: portanto, tem demonstrado ir atrás de falácias construídas por gente que não sabe estar, que na rua sorri, e em casa passa anos nas denúncias, umas anónimas, outras assinadas, com pompa e circunstância. Lembro-me com repúdio o que tem feito ao Dr. Dinis Faísca. Quero dizer que eu, enquanto vereadora, assumo todas as queixas que faço, Sra. Vice-Presidente, assino, e são assinadas por mim, com todas as consequências, porque se tem consciência de que algo não está devidamente processual, não está devidamente correto, está nas minhas competências, enquanto vereadora, questionar a quem sabe mais de direito do que eu. Em relação ao Dr. Dinis Faísca, assumo que fiz a queixa, a denúncia, e o Tribunal e as instituições pronunciaram-se. Está no meu direito. Não se pronunciaram. Não se pronunciaram, mas pelos vistos já teve sanções, certo? Teve alguma sanção, lamento a sanção que teve, mas pelos vistos, se calhar até nos vieram dar alguma razão. Não sei, porque eu também não fui informada absolutamente nada. Até hoje não sou informada absolutamente nada do referido processo. Em relação à senhora Nélia Mateus, quero dizer que não conheço o fundamento da denúncia, não conheço, mas o que é certo, e por aquilo que eu tenho acompanhado a nível das redes sociais, não sei se corresponde à realidade, e como disse que é quase cópia do que aconteceu em Mértola, lembro que a oposição em Mértola é o PSD, que na sua, com toda a legitimidade, também fez as questões devidas. Portanto, os tribunais estão cá para decidir. Portanto, eu acho que é tão cobarde quem faz as denúncias e queixas que não assina, como aqueles que querem colar queixas e denúncias anónimas em outras pessoas, no caso, na minha pessoa. Portanto, as únicas queixas que fiz e que subscrevo foi a do Sr. Dr. Dinis Faísca. E foi no sentido de algumas incompatibilidades, algumas incongruências que eu achava que não estava correto. Depois, em relação, portanto, não é só, como sabe, o Partido Socialista que tem feito denúncias. E lá há várias. E pelo aquilo que disse, muitas anónimas. As outras são anónimas. Diga? Muitas outras são anónimas. Pois, como disse, muitas outras são anónimas, mas não são do Partido Socialista. Como sabe, o Partido Socialista tem primado por assinar as queixas que faz. Quer seja pelo Presidente da Comissão Política, quer seja pelos senhores vereadores. Depois, é engraçado, mas também o Sr. Presidente fez uma queixa ao Sr. Luís Guilhermino. E, curiosamente, o Tribunal também veio dar arquivado esse processo e até a jurista, de uma forma hilariante, até faz algumas citações muito engraçadas que eu tenho aqui, mas em larga escala, diz que o Sr. Presidente já devia, dependendo da idade que tem, da vida autárquica, já devia ter algum sentido de encaixe. Portanto, isto é da vida. Portanto, não só parece que é só o Partido Socialista que tem feito denúncias, mas faz denúncias. Então, os organismos, é porque algumas são fundamentadas. E algumas, como nós temos isto, algumas têm sido arquivadas. Tudo bem, mas estão os tribunais para decidir. Agora, nós não podemos estar em consciência e saber que a situação não está a ser corretamente e nem está a ser legalmente a uma suspeição de legalidade e que ficarmos de braços parados. Então estava tudo bem. Não está tudo bem, então não há razões para estarmos aqui. Portanto, eu lamento, é que só a vitimização é só por parte dos senhores. Eu também tenho razões para me vitimizar. É muito triste eu nas redes sociais
ver a minha imagem, a minha pessoa colada a queixas relacionadas com a Santa Casa da Misericórdia, que é uma instituição que eu prezo imenso, é uma instituição de futuro em Castro Marinho, e ver a minha imagem são sempre os mesmos. Não! A vereadora Célia Brito não fez qualquer queixa nenhuma, portanto fica aqui bem claro. As que faz, assina. E custa muito também ver essa situação, porque é só os senhores que lhes dói, a mim também me dói, não é? Estar ligada e verem perguntar, então teve alguma coisa a ver? Não, não tive, porque olha, os senhores provedores passam, os senhores vereadores passam, os senhores presidentes de Câmara também passam. E a vida é muito mais que isto, a vida é muito mais política. A vida é estarmos aqui em sociedade e quando há uma situação com a qual não concordamos, temos que nos pronunciar. E foi isso que eu fiz. Agora, nunca em relação a outras matérias. Tenho dito. Sim, eu concordo inteiramente com essa afirmação que acabou de proferir, que a vida é muito mais que política, ainda que tenha um entendimento completamente diferente do que é a política. Para mim, a política é algo completamente nobre, é uma ação nobre, é uma atividade nobre, porque é uma ação em prol da comunidade e em benefício de todos. Isso é a política. O que faz da política suja não é a política na sua essência, são os políticos. Quando, em vez de defender a causa pública, atacam pessoas, denigrem a imagem de pessoas e procuram prejudicar pessoas e não estão a trabalhar para o bem comum. Nenhuma destas queixas que aqui foram enumeradas, eu percebi qualquer benefício para o bem comum. Percebo, sim, é uma intenção mesquinha, perversa, de atingir pessoas em concreto, de atingir a Nélia, de me atingir a mim, de atingir funcionários da Câmara, de atingir pessoas. Mas não se está a construir nada. E isto não é política. Isto é mesquinhez. Isto é ser perverso. Não é ação política. E quando diz que assina todas as queixas, acho que sim, e assim deve ser. Mas olha, lembrei-me de uma coisa. Houve uma queixa, no que a mim me diz respeito, foi feita ao Secretário de Estado das Autarquias Locais, pelo PS, assinada pela Sra. Vereadora Célia Brito. Nós, o município, respondeu às dúvidas que o seu Secretário de Estado colocou. E a situação não teve prosseguimento. Acabou o processo aí. Entretanto, houve uma outra queixa com o mesmo teor, anónima, à Segurança Social. Anónima. Mas, pelos vistos, não é anónima. Pelos vistos, tem cunho. Acabou de dizer que fez essa queixa também. Portanto, e não houve qualquer decisão em relação a essa situação. O processo está em tribunal. E foi uma decisão da parte da Segurança Social, instigada pelo Partido Socialista, se calhar também a própria instituição, mas com uma intenção de me prejudicar, porque foi com base em mentiras, e não tenho problema em dizê-lo, mentiras dos senhores inspectores, que escreveram mentiras no relatório que fizeram, e posso prová-lo. E com base nessas mentiras, a Segurança Social não, as pessoas que lá estão na Segurança Social, que eu gosto sempre de distinguir as instituições, como muito bem disse, a Santa Casa distinguiu dos seus provedores que por lá passaram. E eu também distingo as instituições das pessoas que por lá passam. E então houve aí uma decisão com base em mentiras e de um relatório que é completamente intencional e dirigido politicamente, porque estávamos numa altura em que a minha presença aqui em Castro Marim, pelos vistos, incomodava a senhora vereadora Célia Brito e o Partido Socialista. Era só a minha presença aqui.
porque não estava a ganhar um único cêntimo, não estava a usar os meios da Câmara Municipal, não estava a usar absolutamente nada. Estava ao lado de pessoas de quem eu tenho estima e apreço, pela forma como se dedicam à causa pública. E então, seguindo esse exemplo, também eu estava ao lado dessas pessoas a pagar para vir para Castro Marim e para estar cá. E foi o que aconteceu. Estou a aguardar, houve tanta pressa e tanta agilidade para avançar com este processo, mas, entretanto, já passou mais de um ano e eu estou a aguardar pacientemente em tribunal que haja uma decisão de parte do tribunal. Portanto, não houve qualquer sanção, estamos a aguardar decisão da instância competente, que é o tribunal. Quanto à Anélia, só mais um bocadinho. Quanto à Anélia, pois é mais do mesmo. Não vejo aqui o que é que está em causa. Não está a acumular funções. Não é? Porque não está a tempo inteiro ou em tempo permanente na junta de freguesia. Está a exercer funções na Câmara Municipal. Nós temos outros presidentes de junta a acumular funções. E aí não há problema. E aí não há preocupação. Não é? Aqui há porquê. Qual é a intenção? Está a fazer um mau trabalho em prol de Castro Marim? Não estando cá, haverá um melhor trabalho? Não, é a pessoa da Anélia que incomoda. E isso é que não é política. Não há um projeto político por detrás, ou uma ideia política por detrás. A ideia política é afastar a Anélia, é perseguir a Anélia. É a única coisa que eu posso ver. Se não, gostaria de saber qual é o projeto político para Castro Marim, ou para a altura, que está por detrás e que não pode acontecer devido ao facto de Anélia ser a adjunta do seu presidente da Câmara, Castro Marim. Em que os castromarinenses estão a ser prejudicados? Ou em que é que os altureses estão a ser prejudicados? Ou a freguesia do Azinhal ou do de Leite? Não vejo, não consigo vislumbrar. Sobre ainda este assunto, eu quando falo em falácia, o meu conceito de falácia, quando me pronuncio dessa forma, é que para fazer uma falácia até precisamos ter pessoas inteligentes por trás da construção dessa falácia. É com factos objetivos reconstruir intencionalmente ou não, às vezes não é intencionalmente, reconstruir um entendimento, levar-nos a outro entendimento para além da realidade. Portanto, falácia, quando escrevo ou assumo a palavra falácia, que é diferente de mentira, mentira é mentira, falácia é uma coisa mais perversa, às vezes, ou quando é inconsciente é mais profunda, exige outra capacidade, outra inteligência, e nós estamos perante processos todos baseados em falácias. E, vereadora, sobre a Santa Casa, sou inteiramente de acordo consigo, nunca, nem nas minhas entrelinhas, visei a senhora vereadora, nem a vereadora Vera, não, portanto, retiro qualquer conexão que possa ser feita, nem das minhas palavras nunca está aí qualquer conexão que possa ser feita, e até prova em contrário, eu sou solidária para com o provedor, para com a Santa Casa, com os seus dirigentes, porque acho que fazem um grande trabalho e o que está em causa não é nenhuma queixa para seu benefício próprio, mas será para benefício ainda por cima da instituição. Poderá não estar correto, poderá estar menos bem, mas como há sempre erros administrativos ou erros processuais. Não, eu da minha parte, e o Sr. Presidente não estará aqui, mas com certeza terá a oportunidade de falar quando estiver, mas obviamente que estas coisas nascem de falácias, de
de presunções, de queixas, porque é o caso, é desse caso que se trata. Mas acho que a Santa Casa, o Sr. Provedor, a sua direção, acredito que isso em nada vai dar. Mas agora, o que estranho não é a investigação, é os órgãos de comunicação social, SIC e CNU, logo no imediato, ainda nós nem sabíamos, já eles sabiam que tinha vindo a Polícia Judiciária à Santa Casa. Isso é que eu acho extraordinário nesta terra. Ainda não chegaram os inspectores, praticamente já chegou a comunicação social. Provavelmente somos uma terra que encanta, uma terra de encantos. Isso sim, temos de ter cuidado com isso. Obviamente fomos interpelados pela comunicação social ainda antes de ter falado com a Santa Casa, nós sempre não sabemos nada, não sabíamos, nem sei. E concordo com a senhora vereadora, mas não podemos também ter um discurso demagógico. As instituições são pessoas. E o Partido Socialista de Castro Maria que fez isto, não quer dizer que todos os que lá estejam o tenham feito ou subscrevam. Agora, como o PSD, isso é igual, como qualquer outro partido. Todas as instituições são pessoas. Eu nunca concordei, nem concordo que se diga, ou que se rotule classes do género, organizações, a igreja, uma IPS, uma Câmara. São pessoas, os políticos, não somos todos iguais na nossa conduta e forma de estar. Portanto, devemos trabalhar para que essas instituições, na generalidade, tenham uma ideia reforçada. E nós, políticos, temos muito para fazer nesse caminho. E não é a passar a vida a gastar recursos do município, advogados e juristas e chefes de divisão e todos técnicos, a passar a vida a ter que responder ao tribunal. Porque cada queixa, esta queixa que foi feita, que tem várias situações, até anexos tem os contratos todos da Câmara. Isto deu-me trabalho a quem fez a queixa, mas a ter que responder, a ter que desmontar toda essa falácia que foi construída. E sobre o Sr. Amadeu Chaves, digo mais uma vez, não é o procedimento que está ilegal. O que a queixa foi feita eu tenho que acatar as decisões do tribunal. É um princípio que eu já aprendi. Mas pode a decisão não ser a correta em relação ao real. O que a queixa diz não é o procedimento que está errado. Os dias medievais eram feitos pela empresa municipal e não eram coordenados pelo Sr. Amadeu Chaves. Isto é uma mentira. Qualquer pessoa em Castro Maria, mais letrada, menos letrada, mais atenta, menos atenta, diz: quem coordena os dias medievais, Sr. Amadeu Chaves. Quem faz os dias medievais, Câmara Municipal. Parte da ação que fazíamos os dias medievais era contratada à empresa municipal. Mas os dias medievais custavam o dobro daquilo que se contratava os dias medievais à empresa municipal. E todos os funcionários da Câmara trabalhavam, a estrutura financeira. O que o Partido Socialista conseguiu demonstrar com a construção das suas falácias é que os dias medievais não eram da Câmara Municipal. E, portanto, a técnica que subscreve a informação para contratar um coordenador está a incorrer numa contratação supostamente fictícia porque a Câmara Municipal não tem dias medievais. Isto é que é falácia. Construiu-se uma falácia, levou-se a pensar, e quem está lá em cima e longe não consegue entender o que é esta orgânica dos dias medievais. Portanto, tínhamos de ter espaço. Por isso, eu até sou apologista que isto é prosseguir no Ministério Público e eu até posso ser um prejuízo no testemunho sobre isto, porque infelizmente existe algum preconceito, ou muito preconceito, em relação aos políticos, na própria justiça, não é? Dizer que sou vereadora, o peso do meu testemunho é sempre inferior a qualquer peso de qualquer castramarinense, mas a funcionária avisada, deve 10, 20, 40, 50 castramarinenses, todos irão confirmar que os dias medievais são do município. Mas depois há uma pressão que é o medo, que é, mas se eu vou recorrer no Ministério Público, eu, em vez de pagar a multa que já está definitiva, 2.500 euros, eu posso vir a pagar 30.000, percebe? Isto gera medo, e que é normal, todos nós isto acontece, não é? E, portanto, desse procedimento não é o procedimento que é ilegal. A razão de o fazer é que o Partido Socialista conseguiu demonstrar, não sei como, que não havia razão para o fazer, porque o Sr. Amadeu não faz cá nada. Ao que parece, é um senhor que, quer dizer, nem podemos dizer isso, né? Todos sabemos que isto é verdade.
Quanto aos fundamentos e à ANEL e às redes sociais, tudo o que a vereadora falou e sobre os fundamentos apresentados são das redes sociais. Eu gosto muito de passar algum do meu espaço de convívio nas redes sociais, já que não tenho tempo para ir ter férias ou sair, mas procuro respeitar as pessoas, sejam até os adversários políticos, até quem me ofende, e portanto a vereadora sobre isso acho que não tem nada a apontar. E sobre a questão do Luís Guilhermino e a queixa que o Sr. Presidente formulou, não foi uma queixa sobre procedimentos, que é coisa distinta. Foi uma queixa sobre ofensas. E o que o Sr. Tribunal diz é: vocês têm que estar preparados para essas ofensas. A mim disseram que eu fazia não sei o quê, nem vou reproduzir, porque nós, quanto mais reproduzimos essas coisas, mais acontece. E olha, eu ando aqui há 14 anos, nunca fui tão maltratada como nos últimos 3 anos. E resolvi, e só fiz uma queixa, e não foi contra desconhecidos, apresentei contra 2 nomes, mas depois não o fiz em tempo, e pelos vistos não devia ter esperado tanto tempo, e à conta do tempo o processo não avançou para a investigação. E não pus queixas para a investigação contra anónimos. Fui ofendida enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional. E fiz uma queixa. Mas não fiz mais, sabe porquê? Porque, infelizmente, há toda essa ideia de que podem nos chamar tudo, que nada acontece. Eu ainda acredito que isso vai mudar um dia, mas desenvolvo, é um mecanismo que é: não quero responder à letra, não quero alimentar esta conduta. E a vereadora Célia e Vera também sentem isso, não com a mesma acuidade, não é? Sentiu-se mal porque se fez alguma correlação a essas publicações do Facebook, e eu compreendo que é isso, é revoltante, e nós estamos em permanência, permanentemente há uma sarjeta que não foi limpa, somos todos uns incompetentes em cada erro que falha, chamam-nos tudo. Não, que reconhecem que há uma falha, denunciam a falha, diretamente e indiretamente, mas há respeito. Outras pessoas não respeitam. E curiosamente são sempre as mesmas. Mais ou menos, que eu saiba, que me chegue aos ouvidos. E, portanto, sobre essas pessoas, a única forma de lidar é ignorar, não dar valor, não prestar atenção e relativizar. Agora, a vereadora diz não é bom e devemos nos respeitar, não devemos instigar os outros, uns contra os outros, com situações genéricas. Da minha parte não o fiz, nunca me dirigi tão pouco à vereadora, mas sinto, e a maior parte das queixas que afetam neste processo até indiciam uma contratação preferencial da vice-presidente da Câmara a alguém com quem teve uma relação. Quer dizer, isto chegou a este ponto, sabe, vereadora? E chegou ao ponto, senhora vereadora, peço imensa desculpa responder, mas chega ao ponto também de eu, em várias reuniões de Câmara, ser acusada de imensas coisas, nomeadamente em relação à minha família e ao meu marido. Eu também não me esqueço, relevo, mas não esqueço, senhora vereadora. Eu levarei isto para sempre, porque não consigo esquecer nem desculpar. Pois, não sei do que é que fala, de que ofensas fala. Agora, eu acho é que temos que Castro Maria, e na imagem que constrói a nível dos tribunais administrativos, a nível da Polícia Judiciária, a nível do Ministério Público, passa uma imagem de gente que não é gente bem. E há aqui muita gente bem, a maior parte é gente bem. E há uma meia dúzia que, de facto, adora construir estas coisas e passar a vida nisto. E eu não sei quem é a meia dúzia, sei 1 ou 2, de alguns processos, não posso generalizar, mas isto acontece e não nos agasta só a nós. A Câmara Municipal, e a vereadora muitas vezes pergunta se já demos resposta a isto, se já demos resposta àquilo, não conseguimos, porque são dezenas de processos, se calhar até serão centenas, não sei, que estão no serviço jurídico, que estão para ser analisados. E é isso que nós perdemos muito tempo. Bom, então... Só uma pergunta, se me permite. Diga. Portanto, eu volto a reiterar que não é, todas as denúncias que têm sido feitas, quer da minha parte, quer do Partido Socialista, não têm sido dirigidas às pessoas, têm sido dirigidas aos procedimentos e à suspeição de existência de ilegalidades. Ponto final. Depois quero dizer, não tem só 2 juristas na Câmara, senhora vereadora, e os contratados? São quantos os contratados? Ainda agora foram contratados, como sabe,
foi feita uma adjudicação também a um conceituado grupo de advogados, de juristas, 20.000 euros, se não estou em erro, certo? Portanto, quando são contratados, Sra. Vereadora, já agora gostava de saber, porque sabia que eram 2 efetivos e 3 contratados, mas se calhar são mais já neste momento, não? Não, essa assessoria que fala, por acaso, foi desse processo que era para salvaguardar os técnicos. Foi um processo para salvaguardar os técnicos subscritores e por acaso, não conseguimos, percebe? Esse procedimento é exatamente com um objeto específico, não é uma aversa. Certo, 20.000 euros. E o que é que quer? Pois nós achamos que temos que defender as pessoas que não lesaram o município e que injustamente foram instigadas e estão em um processo. E não há mais essa contratação, tem um objeto muito específico, porque achávamos que as pessoas envolvidas também o mereciam. Era uma defesa da Câmara e das pessoas envolvidas, que eram 2, da Câmara, colaboradores da Câmara, e portanto, mas isso já houve a decisão, houve agora esta decisão e prosseguiu, a Câmara foi libada e prosseguiu sobre estes 2 colaboradores. E é isso que eu acho que nós, Câmara, até porque um é dirigente, até porque a Câmara, como é dirigente, acho que deve patrocinar a mais alta defesa. Custa dinheiro, olha, tem razão, andamos a gastar dinheiro do erário público desnecessariamente. Não houvesse todos estes processos, não gastávamos este dinheiro. E depois temos o Dr. Rogério Silva, que conhece subejamente, é histórico, faz parte da história de Castro Marim, e o Dr. Luís Saler na parte do urbanismo, maioritariamente na área do urbanismo. Não temos mais juristas. Temos uma avença com o Dr. Ricardo Palhares, não é? É uma avença, mas foi uma avença curta que penso que foi só agora. Sim. Bom, então começamos a reunião pelo primeiro ponto da ordem do dia, procedimento concursal comum para o preenchimento do posto de trabalho assistente operacional, Coveiro. Foi um concurso que já nos tínhamos pronunciado, houve concorrentes, mas o concurso ficou, depois das provas, ficou deserto, não houve comparência dos concorrentes às provas e é uma área muito sensível e urgente que haja pessoas para trabalhar nesta área tão sensível. Alguma questão? É para tempo indeterminado, se conhecerem alguém, se entenderem alguém. As pessoas às vezes pensam sempre que estes concursos são difíceis, mas ficam sempre numa bolsa de disponibilidade, o lugar é mas todas as pessoas que ficam graduadas ficam numa bolsa de disponibilidade que quando abrir um próximo concurso já não têm que passar pela mesma etapa e iremos à bolsa de disponibilidade. Proposta número 186, pedido de parecer, emissão de certidão de constituição de compropriedade, sítio do Cerro da Relva, no Azinhal, em função do parecer jurídico, do parecer técnico da unidade de urbanismo. Alguma questão? Não. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 187, exercício de direito de preferência imóvel, sítio nas traseiras da rua de 25 de Abril, casa pronta. Nós achamos que não devemos exercer o direito de preferência. Alguma questão sobre este prédio? Não? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 188/2020, empreitada a conclusão do edifício de habitação e comércio e urbanização das Laranjeiras, lote 5, aprovação dos planos do plano de trabalho ajustado e respectivo plano de pagamentos. Isto era um procedimento que já tinha sido informado há bastante tempo, mas agora quando fizemos a vistoria, que foi esta semana, é que verificámos que não tinha sido proferida a decisão sobre a aprovação do plano de trabalhos. É uma formalidade, mas que tem implicações no próprio prosseguimento para podermos fazer autos de vistoria e recepções da obra. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 189/2020, aprovação do regulamento de férias ativas em Castro Marim. Já nos tínhamos pronunciado sobre
sobre o início e sobre os elementos deste regulamento, e agora seria uma versão final para ir à Assembleia Municipal. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A proposta número 190/2020, construção do aldeamento turístico 5 estrelas Verde Lago, Sociedade Imobiliária, é um pedido de levantamento da suspensão do prazo para o lote 4, que também tem uma informação sobre a admissão das comunicações prévias adaptadas e, portanto, começaram no lote 4 e irão, na próxima reunião, provavelmente, prosseguirão com mais 12 lotes, 11 ou 12 lotes, para poderem iniciar os trabalhos. Trabalhos independentes da alteração do plano pormenor. Alguma questão? Era só essa situação, se estava salvaguardada precisamente essa situação da alteração do plano pormenor. Era só a minha questão, ia nesse sentido. Quero informar que também há conferência procedimental, ou seja, aquela fase final para o parecer final das entidades, depois de todos estes procedimentos e todas aquelas aprovações, dia de alguns agora em novembro, portanto, mesmo essa alteração do plano pormenor, à partida também ficará resolvida. Mas esta é independente. Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 191/2020, contrato de programa de patrocínio desportivo para a prova de Fórmula 1, foi deliberado na AMAL, foi feito um acordo entre os municípios sobre o interesse regional desta prova, o impacto desta prova na região e a conversão de um patrocínio por cada município em função da sua dimensão. A nossa é de menor participação, somos dos mais pequeninos, e em contrapartida teremos lá um espaço expositivo e a promoção de alguns produtos de Castro Marinho. Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 102, /2020, é um conjunto de renovações de cartão do idoso, um conjunto bastante exaustivo. Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 193/2020 é a proposta para a atribuição de mais 4 cartões do idoso. Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 194, auxílios económicos para o ano letivo 2020-2021. Como sabem, os pais, mediante requerimento, fazem pedido de apoio para acompanhamento à família no pré-escolar e o primeiro ciclo na refeição, em função dos escalões de A e B, né, do seu escalão social. Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 195/2020, elaboração do regulamento de atividades de animação e apoio à família. Nós nunca fizemos um regulamento, temos um preço tabulado pela Câmara, mas achamos que devemos regulamentar para isso não estar arbitrariamente dependente das outras deliberações. Estando no regulamento, nós normalmente fazemos um determinado tipo de atividades, mas no regulamento até temos que ser mais abrangentes, para que um dia, se houver mais capacidade de ter mais componentes de apoio à família, mas como vereadora do Pelouro, penso que a forma mais correta de fazer não é por deliberações autónomas e deve ser regulamentado, e acho que já temos muita experiência ao longo destes anos para criar um regulamento, tal como os municípios já dispõem. Isto é início da elaboração, depois há a participação, quem quiser participar para dar contributos para a elaboração do regulamento. Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 196/2020, apoio em espécie de equipamentos de proteção civil e várias entidades no âmbito do Covid. Eu posso pedir aqui ao vereador Vitor para apresentar mais alguns elementos sobre isto, mas no fundo é regular aquelas deliberações ou aquelas atribuições que vamos fazendo sistematicamente de EPIs e que foram comprados pelo município e contabilisticamente e tecnicamente devem estar abatidos com uma deliberação como há vontade de os fornecer. Neste caso, de ratificação, segundo a proposta. Bom dia a todos. Pois aqui a questão é, peço a vossa
anuência a esta questão dos equipamentos de proteção individual, que foram sendo solicitados com a emergência necessária pelos diferentes serviços. Alguns institucionais, outros têm a ver com as associações ou as IPSS que temos no mercado. Não sei se perdi a doutora Célia. Tá? E, portanto, em função das necessidades, portanto, posso dizer que as instituições foram sendo solicitadas, foram sendo perguntadas se necessitavam e houve aqui um intercâmbio em sede da Subcomissão Municipal da Proteção Civil e, portanto, isto não é nada a esconder, portanto, houve uma necessidade e o município, em determinada altura, conseguiu adquirir e humanamente não faria sentido ter esses equipamentos e não os ceder a quem precisava e quem estivesse na linha da frente. Portanto, eu peço, obviamente, isto não é uma ação nem do vereador, nem da vice-presidente, nem do presidente, é uma ação de todos nós, enquanto município, e peço a vossa anuência. Portanto, ao fim e ao cabo, é apenas um documento que ratifica a listagem dos equipamentos que está convosco, portanto, ratifica aquilo que foi entregue de uma forma depois para podermos, então, em termos contabilísticos, depois retirá-la de stock, porque ela, obviamente, foi entregue a quem precisava deles e precisava de os usar. Não sei se tem alguma questão sobre essa matéria. Se não... Não havendo mais questões, aprovamos a minuta data. Ai, peço desculpa. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Não havendo mais questões, colocamos a minuta data, foi todos os pontos da ordem de trabalhos foram aprovados por unanimidade. Não há mais nada a acrescentar. Agradecer a vossa presença e aguardar até uma próxima. Provavelmente vamos ter que marcar uma reunião extraordinária para fazer, ou extraordinária, ou pedir ao Presidente para assumir essa competência e depois sujeitar a ratificação, porque veio um pedido de esclarecimento do Tribunal de Contas por causa do contrato da envolvente da Casa do Sal. Não é esclarecimento, pede é que no contrato diga aquilo que nós mandamos nos mapas anexos, que aquilo é um compromisso plurianual. Ou seja, o contrato que o empreiteiro assina, nunca dizemos qual é o valor, dizemos qual é o prazo, mas não dizemos que é um compromisso plurianual, cuja competência é da Assembleia Municipal e foi aprovado. E então o Tribunal de Contas pediu-nos para incluir essa alteração. Caso tenhamos as coisas preparadas em breve, ou pede-se ao Sr. Presidente, penso que não viola aqui nenhuma falta de colaboração institucional entre nós, vereadores, ou então marca-se uma reunião extraordinária se houver assim outro assunto mais urgente também para fazer. Portanto, não estranho que possa haver uma reunião extraordinária. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia.